Podemos começar? Que horas são? Então vamos começar. Vocês não querem vir mais perto, não? Vocês aí? Ou tá bom aí? Ah, tem ali, tem o ventilador, né? Ah, entendi o lugar estratégico. Vocês estão sabendo que nós estamos com as cartas de Kardec em São Paulo, né? Os manuscritos de Kardec. Não estão sabendo? Vocês ouviram falar de Canuto Abreu? Então, quando eu fui publicar a tradução da Gênese, eu tive a ideia da gente se informar se nos famosos manuscritos de Kardec poderia ter algo sobre a Gênese. Então, por mais que fosse alguma coisa difícil, eu tive a ideia de ir lá falar com o neto do Canuto a respeito disso. E fiz isso. Quando eu cheguei para o neto do Canuto, é uma história longa, mas resumindo, eram 20 mil livros raros, 20 mil livros raros de pesquisa que ele fez durante a vida inteira sobre espiritismo e 800 cartas manuscritas de Kardec, dele, da Amélie Boudet, recontando a história do espiritismo. E ele estava se preparando para oferecer isso para a FEB. E a FEB guardou num prédio, sob responsabilidade dela, e fizeram uma reforma do telhado, né, que foi tão mal feita que o teto caiu e inundou os livros. E os livros chegaram a mofar. E a família ficou com muito medo de dar continuidade ao projeto. E alguns diretores, um representante, deu a seguinte declaração: essas cartas jamais serão publicadas. Os espíritas não estão preparados para o conteúdo delas. Então, criou-se uma situação preocupante, né? Para o futuro disso tudo, né? E nesse dia que eu fui lá, com medo disso tudo, o neto do Canuto falou assim: Paulo, você assumiria a missão de transcrever, guardar e tornar público esse material? E junto com a FEAL, com a diretoria da FEAL. Aí eu falei para eles assim, olha, com uma condição, que se vocês aceitarem eu faço. A condição é que 100% do conteúdo se torne público. E eles falaram, nós concordamos. Eu falei, então eu vou fazer. E aí nós recebemos todos os manuscritos para tomar conta. Entre os manuscritos, eu encontrei uma mensagem do Emmanuel, do Chico para Canuto, orientando o que ele devia fazer com as cartas. E dizendo que ele trabalhasse na tradução todos os dias da vida dele. E que o dia que era para isso se tornar público, ele aguardasse que a espiritualidade ia informar. E aí o Canuto fez isso, trabalhou a vida inteira, passou para a filha passou para o neto. E quando eu peguei essa carta na mão, eu falei, gente, eu não acredito, né? Porque o Emmanuel falou, a espiritualidade define o dia certo para que isso se torne público, né? Aí eu vim aqui para Uberaba, convidado para o Beto, já faz 1 ano e meio que está marcado, né? Mas sabendo da coincidência, eu falei, eu vou levar essa carta para o Eurípides. Aí você me viu lá, né? Falei, vou lá visitar o Eurípides e vou levar a carta do Canuto para o Chico e a mensagem do Emmanuel orientando as cartas. Aí quando eu cheguei lá, eu já fiquei feliz que ele pôs lá, junto das coisas do Chico, o meu livro, né? E aí ele pegou e me levou para o quartinho do Chico. Eu já tinha estado naquela casa quando criança, quando jovem. Porque eu tinha ido visitar o Chico mais de uma vez na casa dele. Passei vários dias lá. Então, para mim é um negócio familiar, mas é emocionante, não é? Você voltar no mesmo lugar e estar igual, né? Aí ele abriu lá o quartinho do Chico e aí eu comecei a explicar para ele as cartas de Kardec, a orientação que o Emmanuel deu e dizia chegar. E para minha surpresa, né, ele se virou para mim e falou assim, então chegou na hora da gente também fazer o mesmo com o Chico. E aí me levou lá para dentro, num quartinho, e me entregou já parte dos documentos, os inéditos do Chico estão ali naquela primeira mesa. Ali. As psicografias originais de Emmanuel, de André Luiz, os documentos do Chico, as cartas que ele trocou. Então, ele falou assim, Paulo, em São Paulo eu vou no mês que vem, pego esse material que você está levando, levo o outro, nós vamos digitalizar tudo. Todo o acervo, todos os arquivos do Chico Xavier.
E a mesma coisa aconteceu com o Herculano Pires, né? A gente vai ajudar também a digitalizar. Então, nós estamos vivendo um momento histórico, né? Que nós vamos reunir, né, toda a documentação histórica do Espiritismo, de Kardec a Chico, e isso vai virar algo acessável, né? Você vai entrar depois na internet e vai fazer download, vai fazer pesquisa, vai fazer acesso em qualquer lugar do mundo. Kardec faria essas modificações que surgiram na quinta edição. Isso. Isso procede? Não procede. Existem alguns documentos que dizem que Kardec tinha a intenção de fazer alguns acertos na Gênese, mas não esses. E a notícia que vai se dar, na verdade, é que foram encontrados os documentos que contam isso, que estão publicados nas obras póstumas. E o original está escrito diferente do que o Lemarie publicou nas obras póstumas. Essa é a notícia. Que não vai ser dada naquele congresso. Então, na verdade, a adulteração foi muito mais complexa do que a gente imaginava, né? Adulterou-se não só a Gênese, como em 85, quando ocorreu a denúncia de que essa adulteração foi feita por Gabriel Delane e Leon Denis, e adulteraram as informações para que se aceitasse. Contaram uma falsa história para que fosse possível que Kardec teria feito em vida. E o que deveria estar se contando naquele congresso é que tanto o Lemarie quanto o Gabriel Delane, Leon Denis, todos só aceitariam que o livro tivesse sido modificado com Kardec em vida. E hoje a documentação prova que a adulteração foi feita em 1872, 3 anos depois da morte de Kardec. Então não há nenhuma justificativa possível. E a terceira questão é o próprio conteúdo, né? Olá, tudo bem, gente? É o próprio conteúdo. Que é um conteúdo que nós já começamos a ver ontem, né? Trechos que são de fundamental significação, né? E foram tirados, né? Então essa notícia, né? Notícia boa, não é? E nós não esperávamos por isso, né? Que isso ia acontecer. Paulo, você estava falando sobre as cartas, né? De Kardec. Isso. Que os espíritos não estavam preparados ainda. A conversa das cartas. Não, isso foi um representante ali da FEB que falou isso, mas isso é um absurdo. Ele disse assim, as cartas jamais serão publicadas porque os espíritas não estão preparados para o conteúdo. Como não estão preparados, gente? Documento histórico é algo que tem que ser estudado por todos. Não importa o que seja, se aconteceu, aconteceu. Você vai querer o quê? Esconder o passado? Não existe isso, gente. Nós estamos preparados para o que quer que seja. O que nós não estamos preparados é para esconder documentos. Isso não estamos preparados. Isso. Isso, exatamente. E outra, agora nós vamos fazer a preservação de todos os arquivos do Chico Xavier. O futuro tem que ter acesso a isso tudo. Porque as coisas podem se dispersar, a gente não sabe. Então a gente tem que fazer arquivos digitais para que a qualquer momento de hoje para o futuro possa se reconhecer a história de hoje. Gente, nós estamos muito perto do Chico. Estamos há 150 anos de Kardec. Mas o que será desses assuntos daqui a 150 anos? Sabe? Então, tem pessoas daqui a 150 anos que vão se interessar. E o interesse cada vez ser mais amplo, porque realmente o que o Espiritismo prevê vai acontecer no mundo. E quando isso acontecer, as pessoas vão querer saber como começou. Então, o Espiritismo prevê um mundo regenerado. Prevê um mundo feliz. Isso vai acontecer. E as pessoas desse mundo futuro vão ter um interesse enorme no nosso tempo. O que aconteceu no Brasil? O que aconteceu na França? Né? Então, esses documentos são interessantes.
importantes para a gente ler e estudar. Mas para o futuro é a garantia da preservação da história. Mas eu pela visão, não tem esse grande envolvimento no movimento espírita, não. Mas eu percebo uma certa resistência desse assunto Isso. referente a gente. Um certo afastamento, como se Olá, tudo bem? se fosse tomar partido e criar uma divisão no movimento, sabe assim? Os prós e os contra. Você tem essa sensação? Eu tenho uma sensação que você pode escolher 2 partidos. Um partido é eu me interesso e sou a favor de Kardec. E o outro partido é não sou. Porque ninguém está defendendo partido nenhum. Você defender a recuperação da memória e da palavra, da voz de Kardec, não é posicionamento. Até. Vai sentar para assistir? Não, eu estou na página de baixo. Ah, então tá bom. Tá? Não é questão de opinião, gente. Você vai dizer o quê? Que o Tiradentes morreu enforcado ou ele morreu na cama dormindo? Não tem, sabe, não tem escolha. Mas a que ponto chega, então vamos aumentar um pouco. A que ponto chega, então, a Federação Espírita Brasileira, que é responsável hoje pela essa edição que nós estamos vendo até hoje? Né? Há alguma movimentação dela em relação a essas novidades que surgiram? Nós também estamos... Tem, ela se aproximou e quase perdeu 10% dos documentos históricos que o Canuto Abreu dedicou a vida para reunir numa biblioteca. 10% foi mofado. Porque não só caiu água, como deixaram nas caixas mofar. Alguém fez isso. E esse foi um dos motivos para a família ficar absolutamente apreensiva com o futuro disso. Porque se você tem um descaso pelos livros, como é que ela vai confiar esses documentos que ficaram 150 anos escondidos? E depois um representante diz assim, isso não vai ser publicado, que não estão prontos para a carta? Então são vários indícios que depois ainda, ia ser levado para Brasília, para guardar lá num cofre. Mas ela tem intenção de fazer uma reformulação na gênese que ela indica? É um pouco mais complicado, né? Porque você consegue esconder a verdade durante um tempo, mas é impossível impedir que ela seja recuperada. Quando a verdade começa a renascer, não tem como você esconder de novo. Então não depende de mim, não depende de você, não depende... Está acontecendo. São pessoas se mobilizando no mundo inteiro. Então não é um momento que nós escolhemos, é um momento que a espiritualidade correu. Por exemplo, quem poderia imaginar que eu vim aqui levar Fiquei contente de ver a psicografia do Emmanuel para o Canuto, a carta do Canuto falando para o Chico em 37. Olha, ele foi em São Paulo, o Canuto conheceu pela primeira vez o Chico. E ele falou assim, olha, vou lhe dar alguns conselhos de irmão mais velho. Olha, cuidado que você me parece que tem uma missão importante. 37, gente. Cuidado com as pessoas que se aproximam, mantenha a simplicidade, mantenha a humildade, que é o maior valor que você tem. Nunca abra mão disso na sua vida. Eu peço até desculpa ao Emmanuel por falar assim, mas estou lhe falando como irmão mais velho. Né? E depois o Emmanuel, em 58, psicografa uma mensagem dizendo quais os passos adequados para poder chegar no momento que é hoje, que é a revelação das cartas de Kardec. Né? E aí, após essa conversa com o Chico, com o Eurípides, ele fala, Paulo, então você vai ficar com a missão de a gente também fazer o mesmo com todos os arquivos do Chico Xavier. Então, o que é isso? É um momento chegado, né? E a gente tem que agradecer e trabalhar por isso. Agora, eu não quero saber da responsabilidade de quem for contra isso, né? Quem for contra a revelação da verdade, né? O acesso à informação, manipular a opinião, né? Então, a FEB ainda, eu acredito, certo? Eu imagino, né? Porque eu não tenho conhecimento de nada. Eu imagino que eles
foram enganados. Então, exatamente. Eles não Quando eu falo que as pessoas que vão contra isso, eu digo historicamente. Porque alguém adulterou a Gênese, não sabemos quem foi. Alguém escondeu documentos, não sabemos quem foi. Né? Então, a responsabilidade está na mão de quem fez. Agora, a nossa responsabilidade é o quê? É tornar público tudo. Permitir o acesso e ampliar a informação. Agora, o importante vai ser a posição deles daqui para frente. Mas isso cada um se preocupe com a sua responsabilidade, né? Deixa que cada um tenha a sua responsabilidade para se preocupar, né? E eles já se posicionaram, não? Já algumas declarações eles deram, por exemplo, de que deveria se manter a Gênese atual. Mas deixa, o que eles vão fazer, que nós também precisamos fazer, é estudar. O que é que foi tirado da Gênese? Vamos estudar. Se for importante, vai se falar por si mesmo, entendeu? Essa é a questão. Isso, exatamente. Cada um tem algo a fazer. E hoje nós temos aqui uma coisa para discutir. Então eu pergunto para vocês. As circunstâncias da época foram favoráveis para o surgimento do Espiritismo? O que vocês acham? Olá. Se o senhor tem spoiler, o senhor fica quieto, senhor. Não vai dar spoiler aqui, não. Gente, foram ou não foram favoráveis? Vocês comeram feijoada? Vocês comeram? Tem uma circunstância econômica que era difícil naquela época, né? E cultural? É favorável. No que sentido? No que havia na cultura que seria favorável? O ambiente da ciência e o ambiente da igreja eram favoráveis? O que vocês acham? E da ciência? Da ciência, você tem uma certa oposição entre o materialismo, mas já, você já tem ali um movimento forte do espiritualismo. Né? Mas o senhor está dando spoiler. Fica quieto também. Me diga, pelo que você pensa olhando para o passado, o que nos contam é que ele encontrava duas oposições. A oposição da ciência materialista, não é? Por exemplo, quem aqui teve na universidade? Que curso que vocês fizeram? Pedagogia. Engenharia. Oi? Engenharia? Você? Odontologia. Que mais? Medicina. Que mais? Letras. Quem mais? Você fez direito? Você fez direito? Direito? Oi? E você fez direito? Direito não? Oi? Que chique, hein? Que mais? Veja, a universidade hoje, ela é espiritualista ou materialista? Materialista, a universidade. E a sensação que a gente tem é que sempre foi assim, né? Então, vamos ver o seguinte. Presta atenção no que Kardec... Olha, ele é o que está mais me prestando atenção no que eu falo. Olha lá. Olha a resposta de Kardec, tratando do que foi a questão do espiritismo em seu tempo. O que ele está dizendo? Foi extremamente favoráveis que chegou o espiritismo. Ele ainda dá as características históricas. Mais cedo teria se chocado contra o materialismo. Num tempo ainda mais recuado, abafado pelo fanatismo. Mas surgiu num momento que a gente não conhece esse fato histórico, que chama-se reação espiritualista. Surgiu num momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apoderou de todos os espíritos. Então veja, Kardec estava vivendo um momento histórico que a cultura do tempo dele havia promovido uma reação espiritualista ao materialismo e ao fanatismo. E isso criou um ambiente, um cenário social, né, um cenário cultural favorável às ideias espíritas. Agora, o que você precisa prestar atenção é no seguinte: você sabia disso antes de hoje? Sem ler no meu livro, né, os Espoliadores. Você sabia disso antes de hoje? Você sabia que teve uma reação espiritualista no século XIX? Você já sabia disso? Como é que você sabia disso?
faz parte da explicação que se dá sobre o século XIX que houve uma reação científica espiritualista? A gente não sabe. Então, nós estamos diante de um fato fundamental para compreender o Espiritismo e que nós precisamos recuperar. Porque não interessa nem ao materialismo nem à igreja recuperar isso. Se você vê especialistas falando desse assunto, eles falam meio que como se fosse uma aberração no século XIX, querer falar de espiritualismo na universidade. Mas não foi aberração. Foi um trabalho seríssimo. E a ideia era a seguinte: nós temos que estudar o ser humano, nós temos que estudar o ser humano do ponto de vista espiritualista. Porque se a gente não considerar o ser humano do ponto de vista materialista, nós vamos viver com base numa sociedade fundamentada no egoísmo, fundamentada no interesse, fundamentada na voz do mais forte, no desprezo pelo simples. E o que é o que ocorreu quando, na virada do século, a sociedade passou a ser desenvolvida com base numa ciência materialista? O que aconteceu com a nossa sociedade? Ela está adequada hoje? A educação dos jovens é adequada? O estudo universitário, a preparação dos profissionais é adequada? Né? Um médico, ele é preparado para entender o ser humano como alma? Não é. Ele é? Não é. Né? Na pedagogia, é preparado para você? Não é. Então, a universidade, ela tem um papel fundamental na sociedade, porque ela abre caminhos. E que caminhos que a sociedade está abrindo para o entendimento de nós mesmos? Nenhum. Qual que é a finalidade da psicologia hoje? Terapêutica. Não é? Você vai lá com a finalidade terapêutica. Olha, eu quero superar tal coisa, eu quero me adaptar, eu quero entender, mas é terapêutica. Oi? Exatamente. O que aconteceu no século XIX, eu vou falar coisas para vocês, então, que são novas. E que nós temos o dever, agora, de estudar isso com detalhes, para que isso se incorpore na divulgação. O ideal seria não só do Espiritismo, né, mas da história da humanidade. Porque esse trecho da história da humanidade foi cortado, não aparece nos livros, e foi fundamental. Então, se isso não for feito pela cultura em geral, vamos fazer nós espíritas. Se debruçar pelo passado para recuperar as circunstâncias extremamente favoráveis que chegou o Espiritismo. E ele ainda qualifica isso no tempo. Antes da Revolução Francesa, não teve a Revolução Francesa? Antes da Revolução, quem dominava o cenário cultural? A Igreja. E não era por meio do fanatismo? Então, o que Kardec falou? Se ele tivesse surgido antes da Revolução, ele teria sido abafado pelo fanatismo cego. E se ele tivesse surgido ali no período pós-revolução, teria sido chocado contra o materialismo todo-poderoso. Só que esse materialismo que surgiu logo após a Revolução, na sociedade francesa, não foi instituído isso logo após a Revolução? Os franceses não aceitaram aquele materialismo como orientação para a sociedade. E ocorreu, então, a reação espiritualista. O que foi isso? Nós vamos ver agora. Mas uma série de acadêmicos se debruçaram sobre o estudo do homem e falaram: o materialismo vai até um certo ponto, mas nós podemos ir muito mais longe, se a gente considerar o ser humano como alma. E isso foi antes do Espiritismo. Mas o Kardec não estava... Kardec, quando isso aconteceu, ele estava estudando com Pestalozzi lá na Suíça. Ele ainda era novo, ele é de 1804. Então, em 1810, 15, quando esse movimento começou a surgir, ele era da criança. E aí ele foi para a Suíça estudar com Pestalozzi. Quando ele chegou em Paris, esse movimento já estava instaurado. Porque foi crescendo o estudo do espiritualismo científico, que quando chegou em 1830, se tornou a filosofia oficial da França, gente. É pouco isso. Foi adotado como sendo a base do estudo das ciências humanas na universidade. Passaram a ensinar o espiritualismo na escola normal, para a formação de professores. E depois fizeram manuais do espiritualismo para ser matéria de estudo do colégio, para jovens. Você consegue imaginar?
o jovem indo para a escola e ele aprendendo o espiritualismo? Ensinando que você é uma alma encarnada? Então, isso ocorreu antes do espiritismo. O estudo da psicologia começou em 1810, 1815. A ciência tornou-se oficial na universidade em 30. E quando Kardec começou a elaborar o período pré-espiritismo, já tinha umas 2 ou 3 gerações estudando o espiritualismo. E você tem que pensar o seguinte, não é o dogmatismo da igreja. Porque você estuda a alma na igreja, mas é por meio de dogmas, não é isso? O materialista desconsidera a alma. Agora, o espiritualista racional, ele tem que encontrar a alma por meio de fatos. Então, o estudioso teve que olhar para si mesmo e falar, onde está em mim a alma? E é isso que surgiu na universidade e a gente vai conversar hoje. Porque para a gente conhecer o passado, nós temos que mergulhar nele. Saber o que é que falaram, quais foram as ideias, quais foram as dúvidas, quais foram os debates, quais foram as conclusões. É como se a gente voltasse no passado para entender o clima que permitiu que o espiritismo surgisse. O que vocês acham de fazer esse caminho? Vamos? Oh, gostei do vamos, vocês. Até deu uma acordada, né? O povo que comeu feijoada. Você não comeu, Thalys? Olha lá. Desde um século, o que eu acho legal disso aqui é você pensar o seguinte. Kardec está escrevendo isso para quem vai ler depois ou para quem está lendo na hora? É para quem está lendo na hora. Então ele está mostrando a circunstância para quem está lendo ali a Revista Espírita. Olha só o que ele escreve. Desde um século, a sociedade for afligida pelas ideias materialistas. Então ele está falando da Revolução Francesa. Nesse tempo, a incredulidade foi moda. Mas pega a Revista Espírita que o texto é bem maior, eu só peguei um trechinho. Mas todas as coisas extremas têm sua reação quando são falsas. Quando as ideias materialistas chegaram ao seu apogeu, percebeu-se que elas não satisfaziam as aspirações. Surge então o interesse pelo desconhecido e uma reação inevitável para as ideias espiritualistas. Você tem que imaginar isso como sendo o seguinte. Você consegue imaginar uma reação espiritualista na universidade que você foi estudar? É impensável, não é? É uma coisa tão sólida que você fala, isso aqui tem que aceitar. Então, a gente tem que entender... se vocês estão ouvindo, é efeitos físicos. Se sou só eu, é mediunidade. Vocês ouviram uma voz aí que surgiu? Então, é efeitos físicos, né? Eu gosto de perguntar, porque se só eu que estou ouvindo, aí é mediunidade, né? Então veja. O que eu estava falando mesmo? Eu estou mesmo em Uberaba, né? Uberaba? Veja. É impensável hoje. Então, constrói na sua cabeça o significado do que ocorreu. Constrói isso que aconteceu. Os indivíduos no instituto, estudando o materialismo com profundidade, era o começo. Fortes ideias basilares sobre o materialismo. E aí alguns professores começam a questionar. Será que é assim que temos que interpretar o ser humano? Então, será que não temos uma alma independente de dogma? Aqui na ciência mesmo? Que instrumento temos de investigação para descobrir quem somos? E aí surge a ideia de que somos alma. E isso na universidade, usando metodologia científica. Então, é grandioso o que nós estamos falando, né? Foi escondido. Isso aqui tem que ser recuperado com muito detalhe, cuidado. Porque só assim a gente vai entender a força do Espiritismo. Porque se o Espiritismo surge como resposta a essas questões, o Espiritismo não é uma seita para alguns. É uma resposta do anseio da humanidade. Vocês estão entendendo a dimensão disso? Entendeu? Se a universidade estava questionando essas questões, se essa reação espiritualista era da França e de vários países do mundo que seguiram a mesma ideia, então o Espiritismo chega como uma resposta a uma pergunta ampla. A sociedade mundial perguntando. E o Espiritismo trouxe as respostas. Por isso que Kardec, como sendo um indivíduo com uma grande visão, ele falou, o mundo vai mudar. Porque se o mundo fez perguntas e os espíritos estão respondendo, a gente não tem como não mudar. Ele não sabia que isso ia ser abolido da universidade e a obra dele ia ser alterada.
Vocês entenderam? As mais importantes conclusões que ele fez a respeito das respostas dadas pela ciência são dadas em que livro? Na Gênese. E ele coloca isso na apresentação da Gênese. Este livro vem dar as respostas que a ciência vem perguntando. Ele vai colocar isso no prefácio da Gênese. Então, e foi justamente o livro que foi alterado. Será que eu não adequei didaticamente? Ah, mas ele está gostando. É ele? Está gostando, né? Ele não está dormindo, gente. Ele fechou o olho para prestar atenção melhor. Vocês não entendem concentração, gente? Quando você vai se concentrar, você não faz assim? Então. Essa reação que se manifesta desde alguns anos. Há sede de fé, mas se quer uma fé raciocinada. Agora me diz. Quem está querendo fé raciocinada? Os espíritas? Ou a sociedade anterior? Então você percebe que o espiritismo não vem propor uma fé raciocinada. Ele vem atender a necessidade de uma fé raciocinada. Muda tudo, gente. Você não pensava assim, o espiritismo vem propor uma fé raciocinada? Não é. Ele vem atender a necessidade da fé raciocinada, que era uma busca da sociedade. Então nós estamos fazendo o espiritismo ampliar sua importância. Ele sai de um pequeno nicho e, na verdade, ele estava se inserindo num contexto que não era só nacional, era mundial, porque a França era a capital da cultura no mundo. Discutir sua crença, então, não é uma necessidade do espiritismo, é uma necessidade da época, a qual é preciso aceitar. Eis porque um tão grande número de escritores e filósofos trataram de sondar os mistérios do desconhecido. A próxima pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Veja, os escritores e filósofos foram sondar o desconhecido. O que vocês acham? Eles chegaram numa resposta satisfatória ou foi uma busca em vão? Nenhum nem outro. Entendeu? Não foi em vão, mas eles não chegaram numa resposta completa. Então, realmente, abriram um caminho para o espiritismo. Entendeu? Encontraram algumas respostas, mas não foram completas. Então, não foi nem em vão e nem completo. Foi quase que esperando um complemento. Se todos esses sistemas racionais não chegaram à verdade completa, é incontestável que vários se aproximaram dela. Então, na visão dele, se aproximaram da verdade completa, hein? Essa discussão preparou o caminho para o espiritismo, dispondo os espíritos a esse tipo de estudo. Os espíritos são as mentes, né? Não está falando de espírito desencarnado, né? Então, havia no século XIX uma psicologia científica espiritualista na universidade, pesquisando os fatos, veja, fatos. Fatos é objeto da ciência, do espírito humano, criando assim uma base conceitual para as ideias espíritas. Então o espiritismo não lançou as ideias, não lançou os temas, não criou os entendimentos, ele complementou. Então Kardec já tinha um vocabulário, já tinha as questões, já tinha os debates, já tinha as conclusões do meio acadêmico, e aí ele foi perguntar para os espíritos com base nessa base, fazendo uso dessa base. Também não muda o entendimento do espiritismo? Porque você lê a obra de Kardec, você fala, nossa, de onde ele tirou tudo isso? Não, ele tirou da universidade. Né? E a conclusão, a genialidade está em duas coisas. Perguntar exatamente sobre essas coisas aos espíritos e depois saber costurar as respostas para que complemente as questões acadêmicas. Isso é genial. Você conseguir ler no que os espíritos falaram as respostas que a psicologia, por exemplo, perguntava. E escrever isso. Então, a gente estudar o que é que estava se falando na psicologia para entender o que é que Kardec escreveu, faz o espiritismo ganhar uma importância gigantesca. Você abre o entendimento da doutrina e a profundidade das conclusões que Kardec chegou. Nós vamos ver isso hoje. Até às 10 da noite a gente termina. Oi? Vocês vieram preparados para jantar aqui? Então veja. O que eu falei então? Que a base do espiritismo era uma psicologia estudada na academia. Não falei isso? Agora, olha para a revista espírita com esse olhar. O que está escrito em caixa maior na capa? Entendeu?
Em verdade, Revista Espírita é um complemento da proposta do jornal, que é o Jornal de Estudos Psicológicos. Que psicologia é essa? Não é atual. E nem a psicologia, estudo da alma da igreja. É a psicologia espiritualista do século XIX. E aí ele ainda vai justificar. Então, presta atenção. É possível estudar o espírito em si? É possível estudar o espírito em si? Só consegue estudar? Então me fala, quais são as cores básicas do perispírito das pessoas? Não dá? Então me diga, como é que é a topografia do mundo espiritual? O que é que a senhora quer falar? Ah, é. Que bom, que bom. Só viu que chique? Agora aqui estou ao vivo, hein? Que bom, que bom. É. Obrigado, obrigado. É. Mas então, vamos estudar, porque esse trabalho é coletivo. Eu só estou aqui com um único, e sincero e profundo propósito. Eu quero entusiasmar vocês. Eu quero que vocês fiquem entusiasmados, porque a gente precisa de braços, de mentes, para fazer isso se tornar realidade. Porque nós estamos fazendo isso para ele, ó. Não é para a gente, é para ele. Você já pensou, se você puder fazer com que ele cresça com essas ideias presentes, ele vai ser um ser humano com muito mais recursos do que a gente, para fazer essa sociedade melhor, mais consciente, né? Então, mais ainda. Então, só que alguém tem que começar. Então, não importa quanto velho a gente esteja, nós temos que fazer a parte nossa para adiantar para eles que vêm depois. Né? Na China tem um conjunto de ensinamentos que chama Tao, não sei se alguém ouviu falar. O Tao na China, ele não é uma pessoa ensinando, é o acúmulo das descobertas e ensinamentos no decorrer do tempo. É um pensamento chinês muito bonito, né? Você não se prende a um mestre, você aproveita todos os insights de cada um deles. E um mestre estava andando com um discípulo, e eles chegaram no lugar, tinha uma casinha, e um senhor que pegava com um balde de água de um lago, e ele dava a volta na casa dele, e estava jogando numa poça que tinha atrás da casa dele. E ele estava fazendo isso um tempão. E aí eles estavam comendo ali, acabaram de comer e, curiosidade, perguntaram, o que você está fazendo? Aí ele falou assim, eu estou transferindo esse lago para a parte de trás da casa, que é um lugar muito melhor para ter um lago. Aí eles meio que deram risada assim, mas falou, mas o senhor acha que o senhor vai conseguir fazer isso? Ele falou, não, mas meu bisneto vai terminar isso. Então ele começou uma obra com a certeza de que ela vai ser concretizada. Vai dizer que você atrasou porque foi pintar o cabelo. Foi pintar o cabelo. Você é músico? E quem que toca aí os instrumentos? E quem que toca, seu Paulo? Agora pronto, já vem com a humildade de preto velho. Você toca aquilo ali? E os dois, viola e violão, aquilo? Olha que chique! Opa! Que bom, hein? Sejam bem-vindos. Vou dar a notícia do dia hoje. A notícia do dia é que, vocês sabem da carta de Kardec, né? Que nós estamos lá em São Paulo digitalizando os manuscritos de Kardec. Então, assim, nós recebemos do Canuto Abreu os manuscritos de Kardec para serem digitalizados. E entre os documentos que chegaram em minha mão, um deles era uma psicografia do Emmanuel, dizendo que essas cartas chegariam o momento certo delas serem divulgadas. Né? E o momento chegou, porque elas vão se tornar públicas agora com o trabalho que vamos fazer. Como eu sabia que eu vinha em Uberaba, eu peguei uma cópia desse material para entregar para o Eurípides. Falei, o Eurípides tem que ter isso, né? Saber que as cartas agora de Kardec vão ser divulgadas. Quando eu cheguei lá,
eu entreguei essas cartas para Eurípides. Mas quando eu cheguei lá também, o meu livro estava lá na mesa do Eurípides. Ele falou, Paulo, esse livro é fantástico, já estou divulgando, não sei o quê. Todo mundo fala da pergunta da Gênese restaurada e tal. Aí eu falei para ele, eu quero acompanhar esse negócio das cartas. Eu falei, mais do que isso, quem orientou o que deveria acontecer com as cartas foi o Emmanuel, né? Você tá aqui de testemunha, né? Aí eu entreguei a carta para ele. Aí eu falei assim, o Emmanuel é que falou que chegou o momento certo de divulgar e preservar as cartas. Aí ele falou para mim, é também o momento certo da gente fazer isso com o legado de Chico. E aí ele vai me entregar todos os documentos, cartas, psicografias do Chico para a gente digitalizar e fazer parte do acervo junto com as de Kardec. Isso aconteceu hoje, há 2 horas atrás. Né? Não esperava por isso, eu só estava entregando a carta para ele. Né? Então ele falou, eu também tinha essa preocupação de que a gente tinha que digitalizar e preservar o material todo do Chico, não estava sabendo como fazer, então chegou a hora. Né? Então, também em São Paulo recebemos o encargo de fazer o mesmo com os manuscritos do Herculano Pires. Então, imagina só, hein? Nós vamos preparar tudo isso para que seja acessível por qualquer um no mundo por meio da internet. Né? Os que estão em francês nós vamos transcrever e traduzir, os do Chico nós também vamos transcrever, para que a gente tenha esse material todo. Nós vamos finalmente, né, disponibilizar. Né? Bom, eu fiquei tão feliz com isso que já contei 3 vezes, né? Tomara que não chegue ninguém, senão eu vou ter que contar a 4ª vez, né? Então tá lá. Nós estudaremos, veja, não o espírito, o espiritismo não estuda o espírito, estuda o ser humano. Então nós não vamos estudar o espírito lá, nós vamos estudar nós mesmos, em duas condições. O que ocorre, né, nessa mudança de você estar encarnado e deixar de ser, entendeu? Então o referencial do estudo do espírito somos nós. Por isso que é um estudo psicológico. E aí Kardec fala isso. Nós estudaremos o ser humano em seu estado presente e em seu estado futuro. Porque estudar a natureza dos espíritos é estudar o ser humano, uma vez que fará parte um dia do mundo dos espíritos. Por isso acrescentamos ao nosso título principal de Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. Então, quando você vai estudar o mundo espiritual a partir do estudo do ser humano, vão surgir algumas questões fundamentais. Vou mostrar a importância disso para vocês. Quando a gente vai para o mundo espiritual, já tinha contado para você antes que a gente vai morrer, né, Paulo? Já está assimilado, já? Já. Então nós vamos morrer todo mundo, né? O senhor também vai morrer, o senhor Thales vai morrer, a senhora também vai morrer, vai todo mundo morrer. Já estou morto. Então nós vamos morrer tudo. Aí, Então nós vamos morrer todo mundo. Então veja, nem sei por que eu falei que nós vamos morrer todo mundo. Nós vamos morrer todo mundo. Já lembrei. Veja, se nós vamos morrer todo mundo, qual vai ser a nossa condição após a morte? Então veja, quem aqui teve orientação católica na formação? Um monte de gente. Teve também vocês. E qual que era o seu maior medo? Ir para o inferno. O que é que ia acontecer quando você fosse para o inferno? Queimar, dor, não é isso? Dor, sofrimento. Então veja, o seu medo era de sofrimento físico após a morte. E isso ia ocorrer em que lugar? No inferno, não é? Quem for colocado no inferno sofre. Se for colocado no céu, então depende de você para onde vai? Não, depende do lugar onde vão colocar. Então percebe que o medo é de um determinado lugar físico, circunstancial, que lhe traga dor. Que dor? A dor física. Você está com medo de sentir isso aqui, ó. Pode beliscar forte? É a dor. Você não sente uma dor? É a dor física que você tem medo, num lugar que provoca a dor física. Olá, sejam bem-vindos. Outra historinha para ele. De novo. Aí que o senhor chegou no ponto que eu queria. O senhor já assistiu palestra minha, né? Tô brincando. Você sabe até quanto que eu fiquei no catolicismo? Oi. Obrigado, né? Até a 1ª comunhão, quando eu tive que fazer a tal de confissão. Eu falei, nunca mais faço isso.
Então veja, gente, hoje, me diz particularmente a sua sensação. Você não tem medo do inferno, mas você tem medo de alguma coisa? Você tem medo de umbral. Mas se o senhor não tem, não estraga a conversa, por favor. Dá licença, seu Thales. Quantos anos o senhor tem, seu Thales? Quantos anos o senhor tem? O senhor estragou até minha resposta, viu? Eu ia dizer que é mais velho, o senhor falou que tem mais... Pronto, já estragou de novo. Então veja, gente. Você tem um medinho do umbral? Ou não tem? Não tem um medinho do umbral? Agora, percebe que o medo é você imaginar um lugar circunscrito. Que você tem a dor física. Não é isso? Então, olha só o que Kardec fala sobre isso. Antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, poderia ele compreender a imensidade do universo? Antes que a ciência dissesse, o universo é infinito, dava para você ter uma ideia da grandiosidade das forças da natureza? Não dava. Então, a ciência é que permite que você tenha um entendimento mais adequado. Agora, olha só o que ele escreve. Poderiam os homens identificar-se com a vida espiritual antes dos progressos da ciência psicológica? Que nós perdemos, né? Alguém conhece psicologia espiritualista do século XIX? Quem conhece? Não conhecemos. Então você percebe que Kardec está considerando o pressuposto de que você sabe? E aí ele fala, conceber depois da morte uma vida feliz ou desgraçada, a não ser em lugar circunscrito e sob uma forma material? Não. Então, se você não entende das questões psicológicas, você não vai saber exatamente qual é a condição da vida após a morte. E você vai achar que eu vou sofrer fisicamente num lugar circunscrito, que é o umbral. Então, o problema não é o nome, umbral. Olá, gente, tudo bem? Quer dizer que a gente aqui no seco e vocês tomando lanche, com aguinha fresca. Falei antes da hora, né? Então, quando for falar do lanche, eu vou ser o primeiro a descer. Então, veja, vocês conseguiram entender o contexto? Kardec está falando assim, se você conhece a psicologia científica, você vai conseguir ter ideia do significado da condição após a morte. Por quê? Na psicologia vai se estudar que você é uma alma encarnada, ou seja, uma alma usando um corpo. Então, a psicologia do século XIX vai procurar assim, quais são as diferenças do que em você é alma, do que em você é corpo. Enquanto que o dogma considera que você vai, depois da morte, ter o corpo reconstituído. E a alma não se separa do corpo. E o materialista vai dizer que você é um corpo e não tem alma. Vocês entenderam? Entenderam? Vocês não entenderam nada, gente. Vou falar de novo. Para que você entenda o mundo espiritual, não começou o espiritismo ainda. Tinha materialismo, tinha igreja, e eu estou contando, tem uma psicologia espiritualista, não tem? A igreja fala o quê? Que a alma é a forma do corpo. Então a alma só existe no momento que Deus cria o corpo. A hora que você morre, você tem corpo? Não. Então você morreu, você vai para onde? Não tá vendo? Não estudou direito na igreja, por isso que foi expulsa. Não estudou coisa nenhuma. Como é que faz para ir para o inferno? Errou, não falei que não estudou nada? Você tem que esperar a ressurreição. Tá vendo? Não estudou, cada vez confirma mais. Gente, como não estudou o catolicismo? Tá certo, seja espírita. Veja, só que espírita tem que estudar mais ainda. A igreja vai dizer o seguinte, você é a forma do corpo. É como se fosse uma imanência do corpo. Então, quando o Deus criou o corpo, é que surgiu a alma. E quando você morre, você não fica sem corpo? Aí você fica num estado de suspensão. Até que Deus destrua o mundo, faça a ressurreição e reconstitua o seu corpo. E aí, se você for colocado no inferno, você sofre. Se for no céu, você vai ter
Entendeu? Então, oi? Então, mas o purgatório é uma invenção que quebra um pouco a lógica, porque purgatório é um lugar, então. Tá, mas esse lugar não pode existir porque não teve a ressurreição. A igreja começa a se complicar quando ela vai remendando, entendeu? Então, não é um lugar físico o inferno, a não ser que destrua o mundo e construa um novo. Então, a igreja diz, existe alma sem corpo? Só conceitualmente, porque ela só existe quando ligada no corpo físico. Agora, para o materialista, você tem alma? Não tem. Então percebe que está um vazio aí para você entender o mundo espiritual? Agora, o Espiritismo não vai tratar da alma no mundo espiritual? Então, ela não está falando da alma existindo em si como individualidade? Não é diferente do que a igreja fala? E não é diferente do que o materialista fala? Então, qual é a base para entender isso? A psicologia espiritualista. Não porque eles vão falar de uma alma sem corpo, mas porque eles vão falar da diferença da alma e do corpo. A psicologia do século XIX não tinha como finalidade uma proposta terapêutica, mas entender o ser humano para conseguir aplicar esse entendimento na proposta de educação, na proposta de construção de uma sociedade melhor, entendeu? Então a finalidade eram as consequências do entendimento do ser humano para a formação de uma sociedade nova. Ela era científica. Ela pegava como base a filosofia, mas era científica. Por isso que eles criaram o termo ciências filosóficas.